Com que frequência, após uma noite mal dormida, você pensa no ar, travesseiro ou colchão? Provavelmente quase nunca. Agora vamos te mostrar 4 erros que podem sabotar o seu sono e que provavelmente você nem percebe. Por isso, fique até o final. Porque se você errar só uma coisa, pode ser que por isso você não durma bem a noite toda. Erro número 1 é o ar do quarto, que muitas vezes está ruim. Sabe por quê? Porque muitas pessoas insistem em dormir com a janela fechada. E quer saber de uma coisa? Quando você dorme à noite com a janela fechada, o ar fica tão ruim, na verdade, muito pior do que, por exemplo, uma rua ou cruzamento muito movimentado. Mas por que o ar fica tão ruim no seu quarto? É bem simples, porque quando você expira, você também libera substâncias tóxicas e, na verdade, o ar bom, ou seja, o oxigênio, vai ficando cada vez menor. E no final da noite pode ficar bem sufocante. Então, o que você pode fazer a respeito disso? Vou te contar como a gente faz. A gente sempre deixa a janela aberta, no verão bem aberta mesmo, e no inverno, pelo menos, deixamos ela entreaberta. Mas se você tem medo de ar frio ou talvez de pegar um resfriado, não sei. Então, pelo menos, ventile o quarto antes de dormir. Então, aquele arejamento breve. 5 minutos com janela e portas abertas já deixam o quarto mais arejado. Minha recomendação: sempre deixe a janela aberta, faça calor ou frio. Como eu disse, aí você pode lidar com a abertura da janela conforme necessário. E para todos que estão com o aquecedor ligado, o ar do aquecedor deixa o ar seco. Isso não é nada bom. E B, fica muito quente porque a temperatura ideal para dormir, dizem, fica entre 16 e 18 até 20 graus. Eu mesma ou nós mesmos também gostamos quando está um pouco mais fresco, mas uma temperatura média já seria boa. Esse já era um ponto muito importante, mas é claro, muito mais importante ainda é sobre o que realmente dormimos. E aí chegamos ao assunto do colchão. A maioria dos colchões é muito macia. Colchões muito macios não são tão bons para você, porque durante o dia estamos expostos à gravidade e acabamos nos encolhendo um pouco. As curvas aumentam, a postura fica um pouco pior, o pescoço fica mais esticado e por isso o colchão não deve ser macio. Por isso, para nós, camas de água, por exemplo, não são uma opção de jeito nenhum. A gente costuma brincar dizendo, uma cama de água só é boa quando está congelada. Sim, porque as camas de água são ainda mais macias do que esses colchões ortopédicos, que cedem em todo lugar. E você tem que imaginar isso. Você tem uma má postura, ou seja, você tem as costas arqueadas, o pescoço esticado demais. Se você deitar nessa posição em um colchão macio, o colchão vai se adaptar a esses encurtamentos, a esses desvios posturais, mas nós queremos o contrário e por isso não paramos no colchão. Isso continua logo com o pescoço. A maioria das pessoas tem o pescoço hiperestendido e muitas vezes é recomendado usar um travesseiro cervical. Também existem travesseiros que são projetados para que a cabeça fique mais alta e ainda tenha uma elevação extra para o pescoço. E a ideia por trás disso é que essa forma seja praticamente adotada. Mas se a forma errada for adotada, nada de bom pode sair disso. Por isso, recomendamos que você não durma em um travesseiro cervical e achamos diferente essa ideia de que o pescoço deve ser apoiado. E, claro, tem também a grande questão do ronco. E isso certamente tem várias causas. Mas se você esticar demais o pescoço e se deitar, a sua língua vai cair para trás. Essa é uma razão forte para o ronco intenso, levando seu parceiro a dormir em outro quarto. E isso é mais um motivo para não ter esse apoio para o pescoço. Então agora vamos falar sobre como o colchão deve ser. Dizemos o mais firme possível, mas não como pedra. Aquela cama d'água congelada foi exagero, né? Mas firme o suficiente para que seu corpo tenha a chance de se alinhar novamente durante a noite, para que a bacia fique na posição correta, para que as costas arredondadas fiquem um pouco menos arredondadas, para que o pescoço hiperestendido seja alongado para o lado oposto. Então, com um bom colchão, especialmente se você tiver um bom travesseiro, você pode realmente garantir que essas posturas incorretas, que vão se desenvolvendo ao longo do dia, sejam corrigidas durante a noite. Ou seja, você pode transformar o sono noturno em um treinamento muito agradável que você nem percebe, porque o corpo reage positivamente a isso quase imediatamente. Ele percebe,
Agora devo ficar bem alinhado. E as consequências disso são que você acorda de um jeito totalmente diferente, porque você não passa a noite toda nessas contrações, mas sim porque as contrações são reduzidas. E se você tiver o colchão um pouco mais firme embaixo do seu quadril, embaixo dos glúteos, isso só pode ser vantajoso, porque assim você sente ainda mais esse efeito e pode aproveitar melhor. E agora, mais uma informação importante sobre o seu colchão. Se ele tem uma certa firmeza, essa firmeza vai diminuindo ao longo dos anos. Pode ser que no início ele seja firme e depois fique mais macio, especialmente onde você faz pressão. Esse é o treino, esse é o efeito do treinamento. Por isso dizem que o colchão deve ser trocado no máximo a cada 5 anos. Dizem que é de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos. E talvez até virar o colchão para deitar do outro lado. Travesseiros, na verdade, precisam ser trocados a cada 2 anos. Então, agora vamos ao grande tema dos travesseiros. Você já percebeu que recomendamos dormir de costas, mas é claro que a maioria das pessoas acha difícil no começo, se estão acostumadas a dormir sempre de lado ou de bruços. E é por isso que recomendamos um travesseiro que talvez até seja ajustável em altura. Porque você tem que imaginar se deitar em um colchão sem travesseiro ou com um travesseiro muito, muito fino. Muitas pessoas deixam o pescoço esticado e ficam desconfortáveis, dificultando o sono. É importante se sentir bem. Existe uma medição que você pode fazer. Quando você está deitado de costas e a cabeça já está alinhada, o queixo ela não pode estar mais alto do que a testa. Ao fazer isso, não se assuste. Para muitos é diferente. O queixo fica mais alto por causa da hiperextensão. Isso me faz lembrar da foto do Hans olha para o céu. Aquele que olha assim para cima. Exatamente. Ele também... Isso não pode ocorrer deitado. Muito pelo contrário. Você precisa tentar colocar o queixo e a testa na mesma altura. Ou seja, você pega um travesseiro, deita em cima dele, tenta manter o pescoço bem alinhado e pede para alguém te fotografar ou observar de lado. E no momento em que o queixo e a testa estiverem pelo menos na mesma altura, essa é a condição básica. E aí, a ideia é que você queira ficar cada vez mais alinhado. Imagine de lado, você está deitado assim, com a cabeça mais à frente do que as costas. Você quer diminuir isso até voltar a uma posição alinhada. Você também pode treinar isso durante o sono, deixando o travesseiro mais fino. Use primeiro um travesseiro alto, depois médio e por fim baixo. E o objetivo, claro, mas isso pode levar 1 ou 2 anos, não espere isso muito rápido, que você quase não tenha mais apoio, talvez só algo macio ao redor da cabeça para você se sentir bem confortável. Mas que sua cabeça fique bem para trás, porque quanto mais para trás ela estiver, melhor estará posicionada a sua coluna cervical e toda a sua coluna restante. E a gente ronca, a mulher talvez ronque menos também. Sim, mais uma coisa muito importante sobre o ronco. Se você tem um travesseiro assim, isso faz com que você automaticamente deixe o pescoço livre. Então, nós não achamos que apoiar o pescoço seja bom. Como eu já expliquei antes, o pescoço precisa ficar um pouco solto, pendurado de forma ajustável. O travesseiro deve permitir ajuste para garantir leve tração e alongamento no pescoço. E aí você vai acordar de um jeito totalmente diferente. O que também prejudica muito o sono e que na verdade não deveria acontecer é o que você comeu à noite. E isso é bem interessante porque muitas pessoas têm a principal refeição justamente à noite. E essa refeição principal é composta por tudo aquilo que elas não comeram durante o dia. Então pode ser que primeiro venha uma sopa como entrada e depois venha o prato principal. E geralmente tem alguma coisa com carboidratos, como batatas, macarrão ou arroz. Depois, geralmente, vem um bom pedaço de carne ou peixe no prato e talvez um pouquinho de acompanhamento de legumes. E se você quiser se dar ainda mais um agrado, como se pensa, ainda tem uma sobremesa gostosa. Mas atenção, isso é um grande equívoco e faz muito mal para o sono. Porque uma refeição dessas, sabe o que acontece? Isso fica no estômago por muito tempo, porque não é possível digerir tão rápido assim. Isso leva muito mais horas quando vocês comem uma comida tão gordurosa e pesada assim. E ainda por cima, na maioria das vezes, muito tarde.
Porque o lance é que depois que a gente come, se come tanto assim, a gente também fica cansada bem rápido, e aí a gente vai rapidinho para a cama, mas nem dorme direito porque essa comida ainda está no estômago. Então, o que você deve comer para dormir bem no quarto e acordar disposta de manhã? Com certeza comidas leves, mas aí você se pergunta, o que são comidas leves afinal? Por exemplo, eu sou fã de comer sempre uma sopa leve à noite no inverno, ou então uma salada gostosa. A gente adora saladas antes das refeições, não precisa ser uma quantidade enorme, embora a gente coma bastante, mas vários tipos de folhas é maravilhoso. E aí algo bem simples, por exemplo, um dal, que é um prato indiano de lentilhas, mastigar bem. Com bastante legumes e muitas especiarias que ativam a digestão, como cúrcuma, curry e cominho. Tudo isso está incluído, ajuda muito a sua digestão, ao seu estômago, para que ele possa processar rapidamente o alimento no estômago. E assim seu estômago não fica mais tão cheio e o resto do sistema digestivo também não precisa trabalhar tanto. E uma dica absolutamente incrível, mesmo que para você talvez pareça um pouco chato ouvir isso agora, se você mastigar bem à noite, com certeza vai dormir melhor. Sim, e agora vem o próximo. O quarto erro que é cometido com frequência e Muita gente comete esse erro. Pelo menos na nossa visão, é um erro grave, que é dormir de lado. E é muito fácil explicar o porquê. Nós recomendamos que você perca esse hábito. Porque quando você dorme de lado, você, na verdade, está sentado enquanto dorme, pelo menos com uma perna, se você dobra uma perna. Se você dobrar as duas pernas, como na posição fetal, então você está completamente sentado. Porque aí os dois quadris ficam em um ângulo de 90 graus. Então agora você pode pensar nisso 3 vezes. A gente já diz mesmo, sentamos demais e não compensamos, e precisamos fazer algo a respeito. É daí que surgem as dores nas costas e o quadril também não gosta. E se você ainda deita na mesma posição à noite, o corpo se acostuma ainda mais com isso. E o que você precisa saber é que a posição que você mais adota é como um treino para o corpo. Ele se acostuma, os músculos ficam mais tensos e as fáscias encurtam. Isso faz com que o corpo fique cada vez mais sedentário, causando problemas reais. E por isso, voltando à segunda dica, deite-se de costas com o colchão certo, com o travesseiro, e use o sono para compensar exatamente essa postura sentada. Isso vai fazer você acordar de outra forma, com certeza. Roland, agora eu tenho uma pergunta talvez meio estranha, que é, essa é a posição fetal na qual muitas pessoas se sentem tão confortáveis. E você disse que durante todo esse tempo nós ficamos sentados nessa posição e encurtamos. Como é isso com os embriões? Eles ficam 9 meses no útero e não encurtam nada. Imagine como um embrião se sentiria no útero se ele se esticasse. Como mãe, você enlouqueceria e o embrião teria pouco espaço. Onde caberia todo esse comprimento? Por isso ele fica todo encolhido. Mas isso não significa que devemos fazer o mesmo quando adultos. Bebês devem tomar leite materno. Adultos não precisam mais de leite. Então, é preciso diferenciar entre um embrião, ou seja, um bebê pequeno no útero, e um ser humano adulto. Para mim, o essencial foi quando você disse aquilo. Um bebê também se sente confortável no útero e está relaxado. Para nós é bem diferente. Durante o dia, muitas vezes estamos muito tensos e por isso, quando sentamos e tudo mais, acabamos nos encolhendo. E por isso, continuar encolhidos à noite não é nada bom. Então, infelizmente, não somos mais bebês. É assim mesmo. E você vai perceber imediatamente. Se mudar essa posição, vai se sentir diferente. Se você conhece alguém que ronca ou tem problemas para dormir ou até mesmo no quarto, então envie este vídeo para essa pessoa. Ela com certeza vai te agradecer.